Paz do Senhor, amados de Cristo, tudo bem? Estamos de volta com mais uma sessão do nosso Falando de Bíblia. Seja muito bem-vindo. É sempre uma grande satisfação estar aqui e compartilhar alguns conhecimentos bíblicos com vocês. No vídeo passado, nós falamos a respeito da extensão do cânon do Antigo Testamento e nós conhecemos algumas nomenclaturas que foram dadas aos livros à medida que eles eram estudados. Conhecemos, por exemplo, os homologomenas, antelogomena, pseudegráficos e aí deixamos os apócrifos penduradinho para esse vídeo aqui. Vamos falar hoje sobre os apócrifos. Bem, vamos conhecer o que são os livros apócrifos. Os apócrifos, eles foram livros que foram aceitos por alguns e rejeitados por outros. Aqui está o ponto de grande embate, né? Onde houve uma discórdia muito grande a respeito da canonização do Antigo Testamento, os apócrifos. A palavra apócrifo, ela no grego clássico tem o significado, o sentido de escondidos ou difícil de entender, de difícil interpretação. Esse termo apócrifo, ele era usado desde a época da Reforma para se referir a livros ou escritos judaicos não canônicos, que foram gerados no período chamado de interbíblico. E aí, para a gente compreender melhor, quem não sabe o que é interbíblico, né, o período interbíblico também é chamado de período intertestamentário. É o período aí entre o Antigo e o Novo Testamento, que também ficou conhecido como período do silêncio. Por que período do silêncio? Porque foi um período onde não havia profecias. A profecia se cessou. E então tivemos aí um período de mais ou menos 400 anos entre a época de Neemias, quando o livro de Malaquias ele foi escrito, e a época do nascimento de Cristo. Durante esse período não houve profecias, por isso chamado de período do silêncio, o período interbíblico entre o Antigo e o Novo Testamento. Os apócrifos, eles foram foram escritos durante esse período. Então, a eles se usavam essa nomenclatura de livros escondidos. Bom, mas como eu já disse aqui, os apócrifos foram livros que teve uma aceitação por parte de alguns, apesar de ser rejeitado por alguns. E quem aceitou ou quem rejeitou esses livros? Os católicos romanos foram os que aceitaram os livros apócrifos como sendo canônicos. Já os judeus e protestantes rejeitam essa canonização, né? Não aceita os apócrifos como sendo canônicos. E vamos conhecer aqui alguns argumentos que é feito a favor dos apócrifos e também respostas a esses argumentos contra a aceitação, para que a gente possa entender melhor. Bom, argumentos. Vamos conhecer primeiramente alguns argumentos em pró à aceitação, tá? Vamos ver os pós, depois a gente vê os contras. É bem verdade e é fato que alguns judeus e protestantes reconhecem um valor histórico nesses livros que nós chamamos de apócrifos. Um valor histórico, sem contudo reconhecer que eles são inspirados. É como eu dizer que determinado cantor secular, ele tem uma boa voz, uma boa técnica, ele canta bem, mas ele não possui a inspiração do Espírito Santo. Dessa forma,
que alguns judeus eles reconhecem os apócrifos, veem nele um valor histórico, porém não uma inspiração. Para tanto, os católicos romanos, eles, desde o Concílio de Trento, consideram canônicos esses livros. Vamos ver alguns argumentos que é feito a favor dessa canonização. Primeiramente, o primeiro argumento feito a favor do cânon dos apócrifos é por causa do seu uso no Novo Testamento. O livro de Judas, a carta de Judas, por exemplo, nos versículos 14 e 15, cita a obra de Enoque, né? 2 Timóteo 3:8 vai citar Janes e Jambres. São escritos apócrifos citados dentro do Novo Testamento. Então, usam de argumento que o Novo Testamento tivesse dando aí um apoio, né, a essa inspiração dos apócrifos. Esse argumento aqui é usado em defesa. Um outro argumento que é usado em defesa da canonização dos apócrifos é a Septuaginta, o seu uso dentro da Septuaginta. O que é a Septuaginta? É a tradução grega do Antigo Testamento hebraico. Então, havia livros apócrifos dentro dessa versão Septuaginta. E isso é usado como argumento de apoio para a canonização desses livros. Um outro argumento é a arte cristã primitiva. Em algumas catacumbas havia registros que marcavam os períodos intertestamentários, artes que eram feitas e que denotavam esse período. Então, usa-se esse argumento também em defesa dos livros apócrifos, compreendendo que esses apócrifos eles eram usados na arte cristã primitiva. Bom, argumenta-se também que alguns pais da igreja, repito, alguns pais da igreja, de modo mais particular os do Ocidente, eles aceitaram e usaram os apócrifos. Também usa-se em defesa dos livros apócrifos o argumento de que Agostinho ele influenciou e elevou essa tradição de alguns dos pais da igreja a respeito dos apócrifos, a influência que Agostinho exerceu. Sexto, outro argumento que favorece, que apoia o cânon dos apócrifos é o Concílio de Trento. O Concílio de Trento de 1546 foi onde os livros apócrifos eles foram proclamados como canônicos, eles foram determinados como canônicos. Então, usa-se em apoio a essa canonização o próprio concílio. E também um outro argumento é a comunidade do Mar Morto. O que seria isso? Comunidade do Mar Morto. Bom, alguns livros que foram encontrados em Qumran, nas proximidades do Mar Morto. Entre esses livros estavam livros apócrifos, tanto livros que nós consideramos canônicos como os não canônicos foram encontrados ali. Então, usa-se de argumentação a respeito da canonização dos apócrifos os rolos encontrados no Mar Morto, porque ali estavam guardados muitos escritos apócrifos. E esses são argumentos que se apresentam em defesa desses livros.
E que resposta nós temos a esses argumentos? Por que rejeita-se essa canonização? Vamos ver? Primeiramente, o primeiro argumento aqui apresentado foi o uso dos apócrifos no Novo Testamento. Em resposta disso, os opositores da aceitação aí dos livros apócrifos, da canonização dos livros apócrifos, diz que é bem verdade que o Novo Testamento ele cita em alguns trechos em alguns trechos os apócrifos, tá? Mas defende-se que essas citações são feitas de forma a não indicar autoridade e inspiração a esses livros. Por exemplo, quando cita-se esses livros, não usa a expressão assim está escrito, ou as escrituras dizem. Então, essas citações são feitas de forma que não conferem autoridade e nem inspiração aos apócrifos. São apenas citações de algumas facetas de verdade que continham nos apócrifos, mas jamais referindo-se ao livro como um todo inspirado. Bom, segunda argumentação, a respeito da Septuaginta. A Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento hebraico, foi usada em defesa também da canonização dos apócrifos. E encontramos em resposta que o lar do cânon judaico não era Alexandria no Egito, e sim a Palestina. Portanto, o grande centro do saber grego não tinha autoridade para determinar a canonização. Ele apenas traduzia, né? E além disso, temos como referência também um judeu alexandrino chamado Filo, que ele rejeitou com toda a clareza a canonização dos apócrifos. A outra argumentação foi a respeito da arte cristã primitiva, que trazia os registros dos períodos do período interbíblico, né? Registro que traziam aí conhecimentos do que aconteceram no período interbíblico. Então, os que são contra essa canonização dos livros apócrifos vão falar que as representações artísticas elas não constituem base para apurar a canonicidade dos apócrifos. São apenas representações artísticas que provam que os cristãos daquela época estavam cientes dos acontecimentos que houveram aí nesse período chamado de intertestamentário ou interbíblico. Bom, e os pais da igreja? Defendia-se que alguns dos pais da igreja, eles não só aceitaram, como também usaram. E agora? Que resposta nós temos? Aqueles que rejeitaram a canonização dos apócrifos falaram que muitos dos primeiros pais da igreja depuseram contra os apócrifos. E antes de Agostinho, nenhum havia aceitado a canonização desses livros, né? Apenas depois do Concílio de Trento, esses livros foram aceitos. E o cânon de Agostinho foi deposto a favor dos apócrifos, que Agostinho ele influenciou e elevou nessa tradição aí dos apócrifos. Bom, contra esse argumento,
temos um argumento de que, primeiramente, Agostinho, ele às vezes faz supor uma deuterocanonização. A palavra deuterocanonização, ela tem o significado, primeiro, deutero, segundo, canônico, tá? Seria uma segunda canonização. Agostinho, então, ele primeiramente faz supor uma segunda canonização. A Bíblia Sagrada, ela não possui 2 canônicos. Ele não afirma uma canonicidade absoluta dos apócrifos, definitiva. Então, além do fato de os concílios de Cartago, de Hippo, eles tiveram influência na tradição Septuaginta, né? E a Septuaginta, como nós já falamos aqui, era a tradução grega, e o centro grego ele não tinha autoridade para determinar canonização alguma. Portanto, rejeitado, né? E também o fato de que não havia nenhum hebreu qualificado nesses concílios. E o único hebreu qualificado, especialista da época, era Jerônimo. E Jerônimo, ele se opôs fortemente contra a canonicidade dos apócrifos e se recusou também a traduzir esses livros para a Vulgata Latina. O outro argumento, o outro contra-argumento sobre os apócrifos, o Concílio de Trento. Bom, esse Concílio de Trento, ele foi polêmico e prejudicial. Por quê? Em debate entre os católicos romanos e Lutero, os católicos romanos eles apresentaram Macabeus, que é um livro apócrifo, em defesa da oração pelos mortos. E aí Lutero ele desafia a canonização desse livro usando o Novo Testamento e os pais da igreja. Em resposta a Lutero, o Concílio de Trento ele reagiu canonizando o livro. Então, por isso fala-se que esse concílio aqui foi prejudicial, porque foi mais um confronto, né? Agostinho, ele rebate, ele desafia a canonização do apócrifo Macabeus, e aí o concílio responde como? Canonizando. Foi um tremendo de um confronto. E os rolos do Mar Morto? Bom, a biblioteca de Qumran era uma biblioteca que continha numerosos livros não tidos como inspirados pela comunidade. Então, visto que lá não se descobriu, aliás, nenhum comentário ou nenhuma citação que desse autorização sobre os apócrifos, também não havia evidências de que eles eram tidos como inspirados, apenas conhecidos. E esses são os argumentos apresentados a favor e contra, né? Nós conhecemos aqui. Então, vamos fazer um resumão aqui de tudo. O cânon do Antigo Testamento, então, ele se encerrou por volta do século IV a.C., na época de Neemias, né? Se encerra com Malaquias, durante a época do profeta Neemias. E as objeções que se apresentaram contra os escritos canônicos não podem mudar a canonização. Os livros ele provaram ser realmente inspirados e tiveram aí o seu lugar contínuo na canonização. E assim, os escritos apócrifos, né, que foram escritos após essa época de inspiração divina, eles tiveram sim uma grande circulação entre os cristãos, mas isso foi por influência da tradução grega, né, que conhecemos como Septuaginta. Mas desde a época da Reforma, esses livros eles não foram considerados, nem tiveram aí o apoio da história. Essa canonização
que houve lá em Trento, ela não ganhou o apoio da história. E para concluirmos, se nós tivéssemos que examinar esses livros apócrifos segundo o critério que era usado na canonicidade, nós vamos encontrar esses livros em falta. Por quê? Eles não possuem, por exemplo, a reivindicação de serem proféticos, que era um critério, né, da canonicidade. O livro teria que possuir essa reivindicação. Os apócrifos não possuem. Eles não possuem reivindicação de autoridade divina e nem evidências de profecia. Foram livros que tiveram seu lugar durante o período intertestamentário e muito menos foram aceitos pelo povo de Deus. Esse foi o nosso vídeo a respeito dos apócrifos. Espero que vocês tenham compreendido, que tenham gostado do vídeo. Que Deus abençoe vocês e que a fé de cada um seja fortalecida, né? Pai, queremos te agradecer por mais uma oportunidade, Pai. Muito obrigada pelas pessoas que estão vendo esse vídeo aqui. Pai, que esse vídeo possa somar para que o conhecimento do teu povo a respeito do Senhor e da tua palavra ele venha crescer. Que esse conteúdo possa ajudar a termos a nossa fé solidificada. Abençoa a vida, Senhor, dos teus amados que têm acompanhado, que têm compartilhado. Eu te peço, Senhor, que tu venhas derramar chuva de bênção e a tua proteção sobre cada um nesse dia. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até a próxima.